Fala rapaziada, bem-vindos ao canal, bora pro corte? Bora, mas sempre te lembrando que eu tô aqui com a força da KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, joga com responsabilidade. Bora? Então bora pra cima. Vocês estão vendo na tela aí essa imagem que cruzou pelo meu caminho no Twitter? É uma imagem do Futuri, tá? Que é um projeto aqui do Rio Grande do Sul. E eles consideraram aí o Campeonato Brasileiro até a 22ª rodada. Esses bonequinhos todos aí, eles, eles são... Eles representam a quantidade de atletas sub-23 utilizados por time. Tá? Grêmio e Inter são os times do Campeonato Brasileiro até a 22ª rodada que mais usaram jogadores sub-23. E aí o bonequinho branco, ele significa que esse jogador tem até 200 minutos em campo. O bonequinho celeste, não é celeste, mas sei lá qual é o nome dessa cor aí, ele tem entre 200 e 500 minutos. E o bonequinho azul escuro, ele tem mais de 500 minutos. O tempo em campo é a moeda mais valiosa hoje em dia no futebol, porque o tempo em campo ele vai valorizar o jogador. Quanto mais o jogador jogar, mais ele vai se valorizar. Então a moeda mais importante do futebol mundial é tempo em campo. E me chama muito a atenção que Grêmio e Inter sejam os times que mais usaram atletas sub-23 no Brasileirão. Tá? Lembrando, isso é um recorte até a 22ª rodada. E por que me chama a atenção? Porque a gente diz aqui em Porto Alegre, na meu ver, acertadamente, que o Grêmio e Inter usam pouco a base. Né? E eu, inclusive, sou um defensor de que o caminho para que Grêmio e Inter melhorem a situação não é virar SAF, é desenvolver categoria de base. Né? Se vocês quiserem, até posso gravar um vídeo sobre isso. Uma interpretação é: o elenco do Grêmio e o elenco do Inter são curtos. E aí eles usam os guris por necessidade e não por projeto. Tá? E para que dê certo, a coisa tem que ter um projeto, um plano. Não pode ser assim o bumba meu boi. Né? Então o Grêmio e Inter precisam lançar com um projeto. Até porque se tu tiver um projeto, a chance de ter um jogador da base que é bom de fato é maior. Senão tu vai botar só um guri lá e aí seja o que Deus quiser. Né? O Bragantino, que é o terceiro time que mais usa jovens, que mais usa guris, ele não serve de parâmetro, a meu ver, porque ele tem uma pressão muito menor em relação a praticamente todos os outros times dessa lista. Tá? Mas eu quero que vocês observem, antes da gente avançar, Grêmio e Inter tem que ter um projeto, tem que ter um plano, tem que ter guri bom, mas eles estão no topo da parada lá. Eu quero que vocês observem a posição do Botafogo em relação a atletas sub-23, a posição do Palmeiras em relação a atletas sub-23 e a posição do Flamengo, que é o antepenúltimo. Esses três times são os times que dominaram o futebol brasileiro nos últimos 12, 24 meses. Tá? A gente tem uma oportunidade aqui. A oportunidade é justamente atacar com lançamento de jovens. O Flamengo não lança jovem, olha a quantidade proporcionalmente de jovens que o Flamengo lançou. É muito menor do que os outros. O Flamengo usou os jovens que lançou lá atrás para comprar caras consagrados. E agora, quando lança um jovem, lança pontualmente. E esse cara, ou ele é titular, ou ele é 12º titular, ou seja, um reserva que entra constantemente, e aí ele é vendido. Ou seja, ele já está muito mais na frente nesse processo de desenvolver jogador. Né? Então aqui é uma oportunidade para a Grêmio e Inter. É a oportunidade de ter um diferencial competitivo. Achar guri, desenvolver guri e botar guri para jogar. Tá? Eu citei o Flamengo porque o Flamengo é uma máquina. Cito o Palmeiras porque o Palmeiras é muito competitivo, sempre. E o Palmeiras fez um bilhão de reais vendendo jovens. E sempre tem jovem, e jovem, e jovem, e jovem. E reparem por um outro viés.
O Palmeiras, ele dá muito mais minutos para os jovens. Grêmio e Inter colocam muitos jovens, mas menos minutos. O Palmeiras também está num outro estágio de usar a base. Ele usa a base com mais constância. E ele dá mais minutos para os jogadores da base. Né? Grêmio e Inter usam, o Inter especialmente aí, né? Usam, aparentemente, olhando esse gráfico, para tapar buraco. Até 200 minutos em campo. Ah, não tem o fulano, não tem o Beltrano. Chama um guri da base, bota. Né? E assim, gente, não vai funcionar. Assim não vai dar certo. Tem que ter um projeto. Mas é uma puta oportunidade. E o gráfico está mostrando que o Palmeiras usa no volume uma quantidade menor, mas com mais tempo em campo. E repito, tempo em campo, minutos em campo, é a moeda mais valiosa do futebol mundial. Já faz algum tempo, mas continua valendo. 2025. Tá? Não adianta o cara ser bom e não jogar. Não adianta o cara ser promissor e não jogar. Não adianta o cara ter técnica e não jogar. Qualquer jogador, com qualquer característica que seja destacada, ele precisa jogar. Portanto, tempo em campo é a moeda mais valiosa no futebol. Gabriel Mack. Todo mundo fala muito bem. Ele precisa de minutos em campo. Gabriel Carvalho foi vendido pelo Inter. Ganhou minutos em campo, foi vendido. Tempo em campo, tempo de jogo é a moeda mais valiosa. Mas não adianta usar para tapar buraco. Olhando esse gráfico, é isso que a gente vê, especialmente no caso do Inter. E o Grêmio, ali, ele tem mais jogadores nesse celeste aí, nessa cor celeste, porque o elenco é curto, né? O elenco do Grêmio ali atrás, ele era muito curto. Agora não tanto, mas ali atrás ele era curto. Então, né? Não é um jogador regular, mas também não é um jogador pontual. E aí, gostou do corte? Então deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações. Tchau pra quem namora.